Durante sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que ouviu o ministro da Defesa de Lula e os comandantes das Forças Armadas, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez duras cobranças aos comandantes das forças, questionando a destinação do dinheiro que é retirado dos brasileiros para sustentá-los. Entre outras perguntas, o deputado questionou sobre as possibilidades e a vontade de reagir a uma possível invasão da Guiana pela Venezuela e prosseguiu. Politicamente, por que os países da América Latina buscam os Estados Unidos como mediador de conflitos e não o Brasil? É porque está faltando uma política de defesa mais ampla para a região? Eu não vejo nenhum país da região buscando o apoio militar do Brasil, sendo que nós somos o esteio natural da região. Temos forças que consomem uma parcela expressiva do nosso orçamento. Por que outros países não buscam o Brasil como um grande defensor regional? O deputado apontou: o Brasil gasta mais de 80% do orçamento com pessoal e muito pouco com material bélico. Fica aqui uma questão de alocação orçamentária. Como essas decisões são tomadas? Porque eu não vejo efetividade nenhuma de ter centenas de milhares de militares e não ter material bélico. Luiz Felipe questionou: existe alguma questão desarmamentista nas Forças Armadas? Entregar, não defender fronteira? Fazer com que as Forças Armadas se tornem uma força auxiliar de ajuda social? Vou até dizer, estou muito desapontado. Como cidadão parlamentar, não quero ver Forças Armadas sendo empregadas para ajuda social de qualquer espécie. Ele lembrou que o governo federal já tem os seus programas sociais e disse: quero ver o Ministério da Defesa empregado em defesa. O deputado disse: muito bom que tenha atuação em justiça social, mas que isso seja a missão das Forças Armadas brasileiras, considerando o que está acontecendo no mundo e regionalmente no país. Eu acho que tem uma dissonância cognitiva. Não querem falar dos grandes problemas que afetam nossa soberania. O deputado apontou: isso advém de uma visão de problema, de uma visão de nação e uma proposta efetiva de segurança nacional e regional. E eu não estou vendo nada disso aqui. Entre outros exemplos, o deputado relatou que questionou a quantidade de tiros dados por militares em treinamentos e avaliou as respostas. Acho que isso é absolutamente ridículo. Não entendo como vocês conseguem ter uma força efetiva de defesa, um militar, em média, dando de 30 a 60 tiros. Isso é um absurdo. Estamos subcapacitando nossos militares relativo ao que seria uma força de fato efetiva. O deputado apontou que essas escolhas podem ser usadas politicamente. É a justificativa plena para completamente incorporar as Forças Armadas nos outros serviços sociais e não para destacar como sendo uma força de defesa efetiva sem estratégia nenhuma. Luiz Felipe de Orleans e Bragança questionou: o país não tem inimigo? Ou será que os inimigos já adentraram o país e já tomaram conta dos nossos sistemas políticos? Essa que é a grande pergunta aqui, porque se você não define inimigo nenhum, a estratégia dos senhores está correta. Um país pacífico não tem desafio nenhum. Agora, se existem desafios regionais e internacionais nos quais a gente precisa capacitar nossas forças de defesa e ter uma estratégia e uma política clara, então estamos no curso errado. Sugiro uma revisão plena e sugiro que os senhores poderiam responder aqui e clarificar a este parlamento. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro,
sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu vou direto às perguntas aqui, porque acho que das perguntas a gente consegue derivar um pouquinho dos comentários. Com relação a os mísseis que MSS 1.2, para reforçar a fronteira norte de Roraima, foram enviados esses mísseis porque houve divulgação que eles ainda estavam sendo homologados. O Exército informou que estava sendo enviado para reforçar a fronteira norte. Só queria saber em que estágio estão, quem é que está com a razão aqui, se é a mídia ou se o Exército nas suas comunicações. E aí uma questão paralela a essa: qual é a efetividade das nossas forças com relação a uma possível invasão da área de Esequibo, da Guiana? Se houver uma violação, qual é a nossa efetividade nesse sentido? Temos capacidade de debelar qualquer intento da Venezuela de querer invadir a Guiana? É esse que é o nosso intento? Essa também é outra pergunta derivada dessa. Politicamente, por que os países da América Latina buscam os Estados Unidos como intermediador de conflito e não o Brasil? É porque está faltando uma política de defesa mais ampla para a região? Eu não vejo nenhum país da região buscando apoio militar do Brasil, sendo que nós somos o esteio natural da região,
temos uma indústria nacional de defesa ainda, graças a Deus, ativa. Temos aí forças que consomem uma parcela expressiva do nosso orçamento. Por que os outros países não buscam o Brasil como sendo um grande defensor regional? Então, tudo isso vinculado na primeira pergunta. Com relação à Amazônia Azul e invasão chinesa com relação à pesca e violação das nossas águas, como é que nós estamos nessa fronteira que poucos brasileiros conhecem? Estamos equipados para fazer essa defensoria? Outra pergunta relacionada com relação ao orçamento, que vai aqui na questão da Marinha, que é predominantemente ou expressivamente dependente de investimento em material bélico, para poder ser efetivo. Nós percebemos aqui que, em termos de orçamento, o Brasil gasta mais de 80% do seu orçamento com o pessoal e muito pouco com material bélico, com a indústria de defesa, com linhas de crédito, com até alocação de orçamento para projetos de longo prazo. Temos os submarinos que estão parados há décadas já. Temos Israel aí, que tem literalmente um litoral que é do tamanho talvez da praia de Ipanema e Copacabana, com 2, 3, 4 submarinos, e nós não conseguimos lançar nossos submarinos aqui com um litoral vastíssimo. Fica aqui uma questão de alocação orçamentária. Como é que essas decisões são tomadas? Porque eu não vejo efetividade nenhuma de ter centenas de milhares de militares e não ter material bélico para poder empregar. Para mim, isso é definição de efetividade, não? Além de ter uma estratégia política que viabilize o emprego dessas forças. Então está faltando tudo, na minha opinião. É a minha leitura, como um leigo entusiasta das Forças Armadas. Então a questão do Mar Azul, a alocação orçamentária para capacitação da Marinha, na defesa não só dos nossos interesses territoriais no Mar Azul, e também possíveis invasões e violação do território com relação à pescaria predatória de outras nações. E também as alocações que são feitas com relação à indústria de defesa nacional são de extrema importância. Adoraria ter um discorrimento com relação a isso. Seguindo aqui, tem mais algumas 3 perguntas e termino. Temos já uma emenda constitucional, aliás 2. Temos uma que está tramitando no Senado, outra aqui na Câmara. A da Câmara, relatora, que vai ser a protagonista dessa emenda constitucional, PEC 17/2022, aloca 0,5% do PIB para a indústria de defesa nacional. Nós não notamos muito entusiasmo das Forças Armadas com relação a essa PEC. Eu gostaria de saber por quê. Porque o apoiamento das Forças Armadas de uma PEC que aloca 0,5% do PIB para a capacitação das Forças Armadas, naquilo que a torna efetiva, que é a indústria de defesa nacional, é fundamental. Então, por que as Forças Armadas não vieram ao encontro dessa emenda constitucional? É porque existe alguma política desarmamentista das Forças Armadas? É isso que muitos parlamentares estão pensando. Entregar, não defender fronteira, fazer com que as Forças Armadas se tornem efetivamente aquilo que ela até se propõe aí em muitos dos comunicados, de auxiliar, de força auxiliar, de ajuda social. Eu vou até dizer que eu estou muito desapontado com relação a essas apresentações, porque como cidadão parlamentar, eu não quero ver Forças Armadas sendo empregadas para ajuda social de qualquer espécie. Nós temos 100% do nosso orçamento federal alocados para políticas sociais. E aqui tem o Ministério da Defesa falando que uma parcela expressiva das suas atividades é em atividades sociais. Eu quero ver o Ministério da Defesa empregando em defesa. Não quero ver sendo ajudando. Isso é bom que façam isso. Não vejo ônus ou prejuízo nenhum. Mas que isso seja missão das Forças Armadas brasileiras, considerando o que está acontecendo no mundo e regionalmente no país, eu acho que tem uma dissonância cognitiva. É como se não quiser falar dos grandes problemas que afetam a nossa soberania. Não temos contrabando acontecendo, violação de fronteira à torta direito de toda forma. É isso que eu acho que está desalinhado aqui com relação a muito dessa apresentação. Alocação de recursos, isso advém de uma visão de problema,
uma visão de nação e uma proposta efetiva de segurança nacional e regional. Eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo discurso aqui de ajuda e auxílio e uma coisa muito boazinha. Força de defesa é força de defesa. Eu gostaria de ver um discurso similar a isso e a alocação de recursos vinculados à defesa. E estamos lembrando, são poucos recursos, parcos recursos aqui, que são alocados à defesa, muito bem colocado até estou de acordo que estamos subalocando recursos para a defesa no Brasil. Isso é fundamental que a gente tenha esse debate mais amplo. Segurança cibernética, também gostaria de entender como é que estamos na alocação e projetos de segurança cibernética, considerando que parte das agressões bélicas são precedidas por ataques cibernéticos. Como é que estão nossos sistemas de segurança? Não só do Estado brasileiro, mas também que protegem o cidadão brasileiro. Temos uma questão de treinamento efetivo, né, que foi um requerimento que foi enviado do nosso gabinete ao Ministério. E questionei sobre o número médio de tiros disparados, né, por militar. Aí informaram que o tiro disparado médio na aeronáutica varia de 30 a 60. A Marinha trouxe de 48 a 188 tiros. E não houve resposta, né? Eu acho que... Perdão? O Exército não respondeu. Aí eu fico ainda indagado, 30, 40 tiros por militar por ano. Eu acho que isso é absolutamente ridículo. Eu não entendo como vocês conseguem ter uma força efetiva de defesa com um militar em média dando de 30 a 60 tiros. Ou que seja de 40 a 200 tiros, isso é um absurdo. Por acaso, amigos meus militares dos Estados Unidos, tiro não é nenhuma limitação orçamentária. São milhares de tiros por militar, para capacitar um militar efetivamente. Então aqui nós estamos subcapacitando nossos militares, relativo ao que seria uma força de fato efetiva, exemplo mundial, muito distantes. Então eu fico indagando, até sugestão a alguns deputados, que politicamente são sempre contra as Forças Armadas, que muito do discurso aqui, muitas alocações que são feitas, e da falta de ter uma visão clara de política de defesa, é a justificativa plena para completamente incorporar as Forças Armadas nos outros serviços sociais, e não para destacar como sendo uma força de defesa efetiva, sem estratégia nenhuma. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui, a minha posição, tá? Então, gostaria também de saber quais são os cursos e programas de treinamento para modernizar as habilidades e capacidades das tropas, todas elas, Aeronáutica, Marinha e Exército. E também entender dos senhores, talvez a última pergunta, o país não tem inimigo? Ou será que os inimigos já adentraram o país, já tomaram conta dos nossos sistemas políticos? Essa que é a grande pergunta aqui. Porque se você não define inimigo nenhum, a estratégia do senhor está correta. País pacífico, não tem desafio nenhum. Agora, se existem desafios regionais e internacionais nos quais a gente precisa capacitar nossas forças de defesa e ter uma estratégia, uma política clara, então estamos no curso errado. Sugiro uma revisão plena e sugiro que os senhores poderiam responder aqui e clarificar nesse parlamento. Muito obrigado, senhores. Obrigado, deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança.